Doutor Hermes, seja bem-vindo, prazer recebê-lo em mais uma semana. Boa segunda-feira, viu? Boa tarde, Tony. Boa tarde aí todos os ouvintes. E você falou uma grande verdade, meu amigo, agora. Tô aqui para comprovar e reforçar a sua verdade, né? Muito bem. Então quer dizer que uma pessoa que está lá querendo fazer uma prótese protocolo ou então um implante, em nenhum momento ele vai para casa sem o dente, né? Ele sempre vai ter, né, vamos dizer assim, um suporte da HD, e ele vai ter, enquanto o tratamento está terminando, ele vai ter esse suporte e não vai ficar não vai ficar desdentado, como diz o outro, né? Perfeito. Tony, eu decidi abordar esse assunto hoje aqui contigo, porque aconteceu um episódio, eu diria assim, engraçado, semana passada lá na clínica, que eu até postei nos stories lá, né, da gente. Nós atendemos uma pessoa lá de Afogados da Inhazeira, né? E ela veio para a realização dos implantes para a prótese protocolo. Beleza. Né? O caso dela é um caso mais complexo para utilizar os implantes que a gente chama de zigomáticos, enfim. E na vinda de Afogados para cá, veio ela, a filha e o genro. E o genro, muito gaiato, encalhão, disse: você vai ficar sem dente. Você vai sair de lá e vai ficar sem dente. Como é que você vai fazer um negócio desse para ficar sem dente? E ela disse: fulano, não. Ele me prometeu que lá eu já vou sair com os meus dentes fixos na hora. Com os dentes já parafusados nos implantes. Aí o genro fez o quê? Disse: pois eu aposto com a senhora que a senhora vai sair sem dente, que esse negócio não existe. Aí ela apostou. Resumo da história, o genro perdeu a aposta. Tá vendo aí? Realizamos os implantes, né? Instalamos a prótese fixa nela no mesmo dia, no mesmo momento lá. E foi engraçado quando ela estava lá ainda fazendo os exames finais, né? Nesse dia. Quando ela estava fazendo os exames finais nesse dia, o genro olhou e disse: perdi a aposta. Eu digo: eu quero um pedaço dessa aposta porque eu fiz parte dela. Aí, tá vendo? Mas, Tony, é sobre isso. Como é algo muito comum e rotineiro no nosso dia a dia lá na Clínica HD Odontologia, 100% dos casos, 100%, todos, 100% dos casos que nós operamos para a realização dos implantes para próteses tipo protocolo, os pacientes saem com seus dentes fixos na mesma hora. Então, eu tô aqui hoje conversando com você na rádio já para reforçar e deixando mais claro ainda, porque muitas pessoas precisam realizar os implantes e ainda pensam que se trabalha da forma que nós trabalhávamos antigamente. Há 6 anos atrás, 7, 10 anos atrás, só que é algo completamente diferente hoje a forma que nós trabalhamos. Então posso dizer a você que é uma verdadeira experiência HD. Então, o que é que eu digo? O pessoal chega: eu vou ficar quanto tempo sem os dentes? Quando é que vai colocar essa prótese em mim? No mesmo dia, na mesma hora. Tá vendo aí? Isso é muito bom porque, infelizmente, eu sei que foi uma brincadeira que o rapaz fez, né? Mas é algo que muita gente passa essas informações, né, para as outras pessoas, né? É numa brincadeira que você espalha informações erradas, né? E por isso que a gente tem aqui esse momento HD Odontologia, para a gente poder realmente dizer à população: olha, é dessa maneira que acontece, né? É dessa maneira que a HD Odontologia trabalha. Porque você já existe aquela mística da questão do implante, das pessoas terem muitas vezes o receio, né? E pega alguém que vai e aproveita e desencoraja também aquela pessoa a procurar. Porque imagine aí você não ter dente, não conseguir, né, se alimentar direito, não ter uma boa socialização também por conta que não tem dentes, e a informação errada, né, passada de maneira errada, ela também contribui para tudo isso, para as pessoas não buscarem ajuda, né? E Tony, eu vou até falar para você o seguinte: essa informação de que vai realizar os seus implantes, você vai ficar sem dente por um período, aguardando a cicatrização desses implantes para depois de 4, 5, 6 meses poder colocar os dentes. Vou até falar assim: essa informação, Tony, ela não é errada, só que é algo do passado, é algo ultrapassado. Sim. Tá? De acordo com a evolução dos implantes e das técnicas cirúrgicas, hoje a HD Odontologia é um único lugar, eu vou dizer a você assim, no Nordeste, em que 100% dos casos nós instalamos a prótese fixa
no mesmo dia. No mesmo dia. Claro, eu falo isso porque, Tony, nós temos amigos espalhados por esse Brasil inteiro. E a técnica cirúrgica, ela não é uma mesma realidade em todo o Brasil. Entendo. Ô Hermes, então quer dizer que lá em São Paulo tem lugares que não trabalham como vocês? Tem. Então lá em São Paulo tem lugar que trabalha igual você? Tem. Tá, eu tô falando de São Paulo, que normalmente São Paulo é uma referência. Isso, não é isso? Exatamente. Mas o que acontece? Hoje, com a técnica cirúrgica e com a quantidade de casos que nós operamos toda semana, nós adquirimos aí, vamos dizer assim, essa expertise, né? Essa habilidade técnica para hoje garantir para os nossos pacientes em 100%, repito, tá, pessoal? Em 100% dos casos, nós colocarmos implantes e no mesmo dia colocar a prótese. Mesmo que algum dentista, algum colega chegou para você e disse: fulano, você não pode colocar implante mais em você nunca mais na sua vida. Fulano, sua gengiva é muito fina para colocar implante, não pode. Fulano, não. Você não tem osso suficiente. Não tem osso suficiente para colocar implante. Eu digo sempre nos nossos vídeos: vem para HD que aqui eu consigo te dar um sim, tá? Te dar um sim e resolver realmente o teu caso. Então, uma das coisas que nós priorizamos sempre é nunca deixar os nossos pacientes sem dente. Isso aí é uma prioridade, principalmente nos casos de protocolo, tá, Tony? Então, cara, quem mandar mensagem aqui pra rádio dizer: ô Tony, é verdade esse negócio mesmo? Pode dizer que sim, que você não vai estar mentindo, meu amigo. Muito bem. Tem até um ouvinte dizendo o seguinte aqui: olha, Tony, o doutor que tá aí na rádio, né, agora, é nota 1000 mesmo, viu? Ele, a equipe toda do consultório, não só trabalha por dinheiro, eles trabalham mesmo por amor, atende tão bem que a gente entra lá e não quer nem sair mais do consultório, né? Já passei por ele, parabéns, né? Você é nota 1000, então tá aí fazendo trazendo um elogio e fazendo também, né? É a Solange Pereira de Belmonte e também trazendo um feedback, né? Que não é aquela história, né? Você fala uma coisa e muitas vezes quando chega lá é outra, e na verdade na HD Odontologia, quando se fala, né, se pratica também o que está se falando, né? Então isso é muito importante. E Tony, parabéns aí, né? Muito obrigado. Solange Pereira. Muito obrigado, dona Solange, aí pela participação aqui na Rádio Cultura, né? Falando isso. E aqui na nossa live, aqui no nosso Insta também, dona Adriana Siqueira, ela tá dizendo aqui, quando eu falei isso aqui, né? Que disseram: não é possível colocar dente. Aí ela colocou aqui pra gente: eita, falaram isso pra ela, né? Que não era possível colocar os implantes. E ela veio na nossa clínica, nós colocamos os implantes, colocamos o dente na mesma hora, né? Ela colocou aqui: verdade, sou paciente dele. Muito bem. Muito obrigado, Adriana, pela participação também. E é importante, por isso que a gente tem esse canal direto, né? Hoje a nossa emissora pega em 35 cidades na região, então assim, a gente chega para muitas pessoas e a informação correta, ela realmente tem que chegar para todos, né? E eu até, você falando aí, iniciou falando sobre o implante como é o nome? Zigomático. Zigomático. Eu vim fuçando aí, né, numa pesquisa, aí acabei encontrando, e que eu vou saber que nome é esse. É um osso, né? Isso. É um osso do... É um osso da face, isso, né? É um osso chamado zigomático, que é o ossinho da maçã do rosto. Isso, esse assim, bichinho. Né? É um ossinho, o nome do osso é zigomático, então por isso que o implante é chamado implante zigomático. Isso. Porque ele é instalado nessa região do implante zigomático, que é uma técnica cirúrgica muito bem embasada cientificamente. Nós já realizamos ela lá na clínica há mais de 2 anos. Eu posso te afirmar que semanalmente a gente executa esse tipo de técnica lá e tem ajudado muitos pacientes a se livrarem da prótese móvel em apenas alguns minutos. Ou seja, por que alguns minutos? Porque no mesmo dia, gente, que a gente realiza a cirurgia, a gente já coloca a prótese fixa no exato momento. Uma pessoa colocou: Tony, né? Acho que deve ser prótese, né? Botou planta. Essa planta é parafusado. Pergunta a ele o que seria. Essa prótese. É prótese mesmo, né? Botou planta. Qual o nome aí, Tony, dessa pessoa? Só pra gente poder. Tem aqui a Damiana. É zona rural, Pilãozinho. Dona Damiana, muito obrigado pela pergunta, dona Damiana. Mas essa prótese, dona Damiana, ela é parafusada e fixada. Dona Damiana, essa prótese parafusada e fixada nos implantes, por exemplo, ela não tem o céu de boca, né? Porque a dentadura, a chapa, vamos falar assim, convencional, a dentadura convencional, ela vem precisa céu, com né? aquele céu de boca para poder ela segurar.
E dona Damiana, esse trabalho que nós estamos falando aqui é de uma prótese chamada prótese tipo protocolo, que é uma prótese fixa sobre implante. Ou seja, se dona Damiana quisesse realizar o tratamento dela, ela viria na clínica, iria fazer todos os exames e depois, estando tudo ok, a gente iria marcar o dia de fazer a cirurgia para instalar os implantes. E no mesmo dia, dona Damiana, a senhora já pode sair de lá com seus dentes fixos, sem céu de boca, podendo sorrir, se alimentar à vontade. Eu vou até dizer assim, sem correr perigo nenhum dela cair da sua boca. Exatamente, isso é algo extraordinário. E como tem evoluído, gente. O Dr. Hermes, né, falou aqui um pouco sobre que no passado existia justamente isso, do paciente ficar um período até cicatrizar. Eu fiz alguns casos dessa forma, então evoluiu muito, né? Possivelmente alguns pacientes meus aqui mais antigos devem estar escutando, dizendo, o doutor Hermes está fazendo isso agora porque no meu tempo eu sofri, no meu tempo eu fiquei sem dente, né? Mas como eu acabei de falar e você reforçou muito bem, a evolução das técnicas cirúrgicas, os implantes, e a gente está sempre disposto a aprender algo novo que está dando certo no mundo inteiro, fez com que hoje nós conseguimos trabalhar dessa forma. Exatamente. Gerando mais conforto para o paciente, para que ele possa ter um convívio social numa boa. É igual até a história do que eu falei, do enxerto, né? Tem algumas pessoas, olha, infelizmente você tem perda de osso, tem que fazer um enxerto, às vezes o enxerto dava rejeição, enfim. Então tinha muita coisa. E hoje a gente realizava o enxerto, né? Com a melhor técnica cirúrgica que se tinha na época para a realização do enxerto, mas finalizado o enxerto, nós tínhamos que começar as orações. Que oração? Pedindo a Deus que desse tudo certo. Porque nós só iríamos saber se esse enxerto deu certo pelo menos 6, 8 meses depois. E se ele tivesse dado errado, ia ter que repetir tudo de novo, né? É incrível, né? Como evoluiu a técnica, né? Tony, o pessoal tá aqui também, Tony, no Instagram aqui. Fica à vontade, um abraço quem tiver, vai mandando abraço. Dona Edvânia, né? Dizendo, o melhor dentista do Brasil. Muito obrigado, dona Edvânia. E aqui tem uma dúvida que ela é bem pertinente, tá? Dona Rita Lima Costa. Isso mesmo. Dona Rita perguntou aqui no nosso Instagram o seguinte: essa prótese parafusada, ela precisa ser trocada a cada ano? Essa foi a pergunta aqui de dona Rita. E Rita, vou te falar assim, não. A prótese fixa, a prótese tipo protocolo, a média de durabilidade de um trabalho como esse está em torno aí de 15 a 20 anos. Ou seja, né, de 15 a 20 anos, o que é que você vai precisar fazer para que ela dure desse tanto de tempo? Ficar fazendo revisões periódicas, tá? Entre elas, exames de imagem também, tá? Cuidado e cautela durante a sua alimentação. Então, só respondendo aqui, dona Rita, essa não vai inventar tá comendo rapadura direto, aí complica, essa né? prótese parafusada, né? Ela não precisa ser trocada a cada ano. E os implantes, quando são instalados, eles ficam com você pro resto da sua vida. Eles têm garantias vitalícias pelo fabricante também. Agora, claro que o paciente também precisa fazer a sua parte. Não pode também, botou implante e disse, agora eu posso fazer tudo, né? Vou morder, vamos dizer, alimentos mais sólidos, né? Mais duros, e não vai ter nenhuma consequência. A gente já colocou várias vezes aqui, a gente quebra um dente nosso, nasceu com ele, imagina. Pois é, né? Eu digo a vocês, minha gente, quebra mesmo, tá? Chega lá na nossa clínica, de vez em quando, paciente com o dente da prótese quebrado, então é porque acabou, e o que é que eles falam, Tony? Pô, quebrou, eu tava mordendo ali, mas eu esqueci que eu estava usando uma prótese. De tão boa que ela é, tão estável que ela tem ali, né? Dona Rita, provavelmente ela tá fazendo essa pergunta, por quê, Tony? Alguns pacientes que usam aquelas próteses dentaduras móveis, removíveis, tá? Eles precisam ficar trocando ela de tempos em tempos, porque ela folga, além do desgaste natural que vai ocorrer nela, ela folga. Né? E folga mesmo, então há necessidade de trocar. Sim. Já a prótese tipo protocolo, que é a prótese fixa parafusada, ela não tem como folgar porque ela está instalada em pilares, que são esses implantes, que ficam ali estáveis para o resto da vida. O que vai acontecer é um desgaste natural desses dentes com o passar de 15, 20 anos pela frente, claro que dependendo dos hábitos alimentares de cada um. Sim. Tá certo? É muito importante esse ponto também, Tony, porque para a prótese de protocolo nós usamos um dente especial. Sim. Que é um dente importado, tá? Esse dente importado, ele é mais resistente, ele é mais duro, né? Algumas pessoas pensam até que é dente de porcelana, mas não é.
Então, para a prótese de protocolo, nós não usamos qualquer dente. Tem que ser um dente especial, apropriado para aguentar toda essa carga e ter essa durabilidade maior. Muito bem. Tem um áudio aqui que acho que você conhece a voz dessa pessoa. Deixa eu colocar aqui para Dr. Hermes, posso ouvir? Boa tarde, Tony, Dr. Hermes. Pois é uma pura verdade. Muitas pessoas conhecidas minhas que já tinham colocado outras próteses em outros lugares, né, em outros consultórios, falou que eu estava mentindo, que eu ia tirar meus dentes e no mesmo dia colocar. Eu fui lá e mostrei, ó, tá vendo? Tirei os dentes e botei a provisória, linda e maravilhosa. Então só tem HD mesmo para tirar a realidade. Vá lá no consultório e você tira. Fiquei perfeita, culminou outro dia normal, não tive nada, graças a Deus. Agradeço HD e vou sempre lá para ficar bonita. Muito obrigado, dona Fran. E tá vendo aí um áudio da nossa ouvinte aí, dona Fran, que passou por essa experiência. E ainda disseram que ela tava mentindo, né? Mas, Tony, é muito comum as amizades ali, os conhecidos falarem isso. Mulher, tu vai ficar sem dentes. Conversa é mentira. Isso é conversa, né? Mas, graças a Deus, é dessa forma que nós trabalhamos também, né? Até minha amiga aqui, nossa amiga e paciente, dona Juvaneide, dona Juva, lá de Santa Cruz, tá falando aqui, ó, é verdade o que o doutor tá falando aí. Então, esse é o nosso dia a dia. Isso é o que nós trabalhamos. Essa é a nossa rotina diária na clínica HD Odontologia, onde nós buscamos sempre para que o paciente não fique sem dente em nenhum momento durante o seu tratamento. Isso é muito bom. Tony, isso vai gerar conforto. E temos casos que no outro dia o paciente vai trabalhar. Temos um empresário aqui de Serra Talhada que eu operei ele semana passada, dono de um supermercado. Operei ele semana passada num dia. No outro dia ele foi lá no supermercado de boa, tal, mostrando dentro, sorrindo ali e tal. Ou seja, já pensou um profissional, um empresário desse realizar um tipo de tratamento como esse e ter que ficar sem dente? Quantas reuniões esse cara não tem no dia? Quantos clientes ele não precisa estar acompanhando? Quantos fornecedores ele não precisa estar batendo papo ali e o cara vai ficar sem dente? Cara, isso é inadmissível e na HD Odontologia a gente consegue ajudar esse tipo de pessoa também. Isso é muito bom, né? Isso mostra compromisso de vocês e é assim, a estrutura, né, que tem a HD Odontologia é para ter isso mesmo. A gente já falou aqui diversas vezes que a estrutura é para otimizar seu tempo e também mudar a sua realidade, né? As pessoas quando vão em busca de fazer implantes, por exemplo, é porque já estão sofrendo aí com a questão da autoestima, que está lá embaixo, são pessoas que têm algum tipo já de dificuldade para sorrir, para tirar uma foto, né? Naquele momento ali de lazer, não consegue realmente ter, né, uma alegria, e quando você vai, né, em busca, tem que ser uma experiência, sim, né, boa, uma experiência HD. Exatamente, HD Odontologia, para justamente você ter isso, né, você ter essa boa experiência e saber, rapaz, a minha expectativa era essa e ela foi também alcançada, né? Tony, isso é bom, você tá vendo as pessoas falando, né? Claro, e a Rádio Cultura aqui, ela nos ajuda bastante a alcançar mais pessoas com essas informações, porque até mesmo um rapaz, né, um rapaz lá de Triunfo, ele precisando realizar esse tratamento e ele sempre teve medo porque, eu não vou fazer isso que eu vou ficar sem dente. A partir do momento que ele escutou, ele viu algumas amigas dele realizando o tratamento e falando a mesma coisa, ele disse, eu vou lá. Então, é sobre isso, né? Sobre a gente divulgar coisas boas, divulgar a verdade, sem estar inventando história pra cá ou pra lá. Isso, exatamente. E realmente, quando chegar na HD, ter a experiência que merece. Mas, rapaz, o que o Dr. Hermes estava dizendo lá é verdade, tá vendo? Tem um outro áudio aqui, né? Deixa eu trazer aqui, o pessoal hoje tá bem interativo aqui hoje, vamos lá. Tony, Dr. Hermes. Pronto. Eu sou cliente da HD, que eu fiz minha prótese lá. Eu gostaria que você perguntasse a doutor Hermes se a gente pode fazer assim, a gente não podendo fazer as duas, a gente pode fazer, por exemplo, a superior e depois a inferior. Ele mandou outro. É maravilhosa, a equipe maravilhosa, muito. Doutor José Neto, maravilhoso também. Fã número 1 da cultura, Tony. Aí, muito bem. Tanto da cultura como do locutor. Deus te abençoe, você. Um abraço, minha querida. Rasgando elogio para todo mundo aqui. Obrigado, minha querida. Muito obrigado. Como é mesmo o nome dela? Deixa eu ver aqui o nome. Acho que tem aqui Lourdinha Santana.
Isso, dona Lourdinha. Olha, dona Lourdinha, muito obrigado pela sua pergunta aí, tá? E sim, a resposta é sim, dona Lourdinha. Quando não é possível, por qualquer motivo que seja, realizar os implantes, tanto na parte superior quanto inferior, é possível sim trabalhar com implantes. Por exemplo, vamos primeiro trabalhar com implantes na parte inferior e na parte superior fazer uma prótese móvel. Claro, isso é possível. Nós temos inúmeros casos como esse aí lá na clínica também, tá? E depois de um período, faz a outra. Então, é possível, tá, dona Lourdinha, a gente tá realizando esses procedimentos dessa forma. Eu digo que é fazer um tratamento completo por etapas. Nós temos aí um exemplo claro, dona Lourdinha, de uma paciente nossa, dona Judite, lá do São José do Belmonte, que em 2022 nós realizamos os implantes dela da parte superior, né? E ela veio fazendo as revisões e quando foi esse ano, para ser mais exato, semana passada, nós realizamos os implantes dela da parte inferior, tá? E tudo bem, então é possível sim realizando o tratamento por etapas. Muito bem. Olha, Tony e doutor Hermes, boa tarde, né? Está mais perto de realizar meu sonho, é a Gi, né? A Gi lá do São Cristóvão, Gisélia, um forte abraço, se Deus quiser você vai... Abração, Gisélia. Logo você vai estar lá e vai estar testemunhando aqui, né, dizendo aí como foi essa experiência, né? Será o maior prazer, viu, Gisele? O que a gente puder fazer por você, tamo junto, um abraço. Pra fechar aqui, tem mais outras pessoas dizendo, olha, a velha pergunta, viu? Tony, esse implante custa quanto? Pergunta pro doutor. Tony, interessante que na nossa live aqui no Instagram fizeram a mesma pergunta, na rádio também a mesma pergunta. E, pessoal, é algo muito personalizado cada situação. Como eu falei aqui para vocês no momento, nós estávamos falando sobre implantes zigomáticos, que Tony até fez uma pesquisa, que é o nome de um osso e tal. Eu digo, rapaz, esse nome eu vou pesquisar. Quando há necessidade, por exemplo, de um implante zigomático, os valores, os custos de um tratamento como esse são diferentes de quando não há necessidade de trabalhar com esses implantes. Quando há necessidade de trabalhar com os implantes convencionais, acaba se tornando um tratamento mais barato, né? E quando há necessidade de outros tipos de tratamento, outras técnicas, esse orçamento ele vai variando ali, ele muda. Então é aquilo que nós sempre falamos, né? O ideal é o quê? Fazer uma visita na clínica. Através disso nós vamos estar realizando exames de tomografia, radiografia panorâmica, que já são realizadas lá mesmo na clínica HD Odontologia. Você não precisa ir para lugar algum, tá bom? E com esses exames nós vamos estar, Tony, analisando melhor e a partir daí nós vamos conseguir passar um orçamento do seu tratamento. Então outra pessoa aqui perguntou, tá? A dona Joseane Souza, ela perguntou, custa caro colocar esses implantes? Aí eu vou perguntar, dona Joseane, custa caro ficar com uma prótese móvel que você faz e que a cada 3, 4 anos precisa estar trocando pro resto da vida? Isso aí eu acho que custa caro. E vai chegar um determinado momento da vida que a prótese nem vai segurar mais, tá? Então não é o Dr. Hermes que está dizendo isso, os estudos mostram isso e a gente vem acompanhando isso no nosso dia a dia lá na clínica, tá? Agora vamos por o outro lado. Dona Joseane, colocamos os implantes, instalamos uma prótese fixa, você vai ficar com ela ali durante 15, 20 anos. Aí eu pergunto, será que valeu a pena com conforto, qualidade de vida, podendo se alimentar normalmente, podendo sorrir à vontade, participar daquele churrasquinho com a família? Será que realmente isso custa caro? Então eu digo sempre que o caro ele é muito relativo, Tony, né? Do quanto você deseja aquilo e o quanto você está disposto a passar por aquela experiência. Exatamente. Para fechar aqui, tem um ouvinte perguntando, boa tarde, Tony, pergunta para o Dr. Hermes, né? Os procedimentos de aparelho dentário, né? Para adolescente, faz também colocação de aparelhos, né, dentários? Deixa eu ver aqui o nome da ouvinte. Vamos lá, Tony. Tá aqui o nome Hermita Alves. Pronto, dona Hermita. Lá na clínica HD Odontologia, nós somos em 7 profissionais. A profissional, né, doutora Camila, que ela é especialista em ortodontia, ela faz toda essa parte de aparelho ortodôntico para adolescentes, adultos também,
tá? Então lá na Clínica HD também faz, né? Isso, nós trabalhamos também com essa parte de ortodontia, tá? Gerando sempre um trabalho bem mais objetivo, bem mais rápido e resolutivo para aquele adolescente, para aquele adulto, com os aparelhos. E quando é que essa vem para cá para dar entrevista? Olha aí, doutora Camila é outro ponto. Tony, no finalzinho aqui eu vou deixar só mais um aviso e uma notícia que eu acho importantíssima aqui para todos os ouvintes. A Clínica HD Odontologia, além de estar realizando os exames de imagem, de radiografia panorâmica e tomografia, agora nós estamos também realizando a parte de coleta de exames de sangue lá na clínica também. Olha aí, Ou bacana. seja, antes a gente solicitava todos os exames laboratoriais, né, exames de sangue, e a pessoa iria fazer fora. Hoje nós já estamos proporcionando isso, mais conforto, para você estar fazendo exatamente, absolutamente tudo no mesmo lugar. Então, os exames de sangue hoje lá na HD, você já faz tudo lá na HD Odontologia. Não que precisa bacana. sair de lá para nada. E logo, quando a gente fechar um negocinho aí mais na frente, eu trago mais uma novidade aqui. Tá bom? Muito bem. Doutor Hermes, um abraço, meu querido. Obrigado. Hoje foi muito bom aqui a participação dos nossos ouvintes. E quando você vem é sempre isso, né? As pessoas ficam sempre atentas. E é isso, gente, né? Isso, tudo que a gente tá falando aqui acontece de verdade. Tem milhares de pessoas que tem essa experiência com HD Odontologia e boa experiência. Por isso que todo mundo está correndo para lá. Para melhor. Tony, brigadão por toda a participação dos ouvintes também, por esse espaço aqui na cultura. E eu digo a todo mundo, quem ainda não viveu a experiência HD, vem viver essa experiência HD. Muito bem. Um abraço.